Vamos continuar a nossa mensagem para que possamos aprender a ter intimidade com o Espírito Santo, amém? A fim de que possamos estabelecer uma parceria verdadeira com Ele, não é? E por que queremos estabelecer uma parceria com o Espírito Santo? Porque Ele quer nos usar, amém? Olha para o irmão que está do seu lado, dá um sorriso para ele e fala assim: meu irmão, Deus quer te usar. Fala assim agora: deixa Ele te usar. Amém? Mas eu sei que tem gente que no mundo aí não gosta de ser usado. Você não gosta que as pessoas fiquem querendo usar a gente. Aqui você tem gostado de ser usado, amém? Porque o Espírito Santo, Ele quer te usar, amém? E o Senhor, Ele tem um plano maravilhoso para a vida da gente. Tem ou não tem? A Bíblia diz que Ele tem para nós planos de bom e não de mal, e Ele tem para nós um futuro cheio de esperança. Mas Ele diz que é só Ele e mais ninguém, nem você, é só Ele que conhece esses planos, só Ele que sabe desses planos, amém? E eu digo que o Senhor, Ele faz uma pegadinha com a gente, não é? Ele quer que a gente viva este plano, mas Ele não revela este plano assim para a gente. Ele nos conduz a este plano. Então a gente tem que confiar nele, amém? Ele não diz: o plano é esse, vai lá e faz. Ele fala assim: confia em mim, siga-me, negue-te a ti mesmo, toma a tua cruz, e eu vou te conduzir a este plano que eu tenho para você, não é? Muitas pessoas, elas querem assim: pastor, qual é o plano que Deus tem? Eu queria saber para poder fazer alguma coisa. Não precisa saber qual é o plano. Confie no Senhor que tem um plano, diz que é Ele que sabe, amém? E um desses planos que Ele tem para a gente, né, parte desse plano, Ele quer nos usar para que a gente possa viver este plano, amém? Então, esse é o objetivo de nós estabelecermos uma parceria com o Senhor, porque Ele quer nos usar, e para que vivamos o plano dEle, nós temos que deixar Ele nos usar, amém? Então, deixa Deus te usar. E uma das formas para a gente deixar Deus nos usar, não é? Quer dizer, não uma das formas, né? Uma das coisas que é necessário para que a gente possa deixar Deus nos usar, é nós buscarmos ter intimidade com Ele, amém? Primeiro temos que ter Ele na nossa vida, fazer da nossa vida o templo dEle, a casa dEle, a morada para Ele, arrumar a nossa casa para que ela seja, o nosso corpo, né, para que ele seja habitação do Espírito Santo. Nós temos que nos render a Ele, não é? Temos que ter intimidade com Ele, estamos falando sobre esse tema, e também temos que deixar Ele guiar a nossa vida, amém? Não é? Ele chega na nossa vida não para ser o nosso conselheiro, Ele chega na nossa vida não para ser o nosso ajudante, não é? Ele chega na nossa vida não para ser o nosso trevo de 4 folhas, nem o nosso pé de coelho, porque tem gente que pensa que a presença de Deus na vida dele é que nem esse souvenir que dá sorte. Não, não é? Ele chega na nossa vida para mandar na nossa vida. Fala assim: Ele quer mandar na minha vida, porque Ele quer ocupar o lugar de governo na sua vida, amém? Então você tem que deixar Ele dirigir a sua vida. Se você fosse um carro, Ele precisa ser o motorista, amém? Aleluia. Mas você não é um carro, mas mesmo assim Ele quer te dirigir, amém? Vamos lá então, dar continuidade a esse assunto. Jeremias 29, 12, até a primeira parte do versículo 14, na Nova Almeida atualizada. Hoje nós estamos sem recurso ali do Data Show. Então eu peço que você acompanhe, não é? Na sua Bíblia, acesse a sua Bíblia aí no seu celular, amém? Resista à tentação, não é, de acessar as notificações do seu celular aí, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, amém? Na Nova Almeida atualizada, então diz assim:
Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão, e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Amém? Então o Senhor, Ele quer que a gente se aproxime dEle. Gente, se você está aqui é porque você crê que Deus tem um plano maravilhoso na sua vida, não é? Deus é bom, o amor dEle dura para sempre, e as misericórdias dEle não têm fim. Amém? Só que para que vivamos este plano, nós temos que pautar a nossa vida espiritual com base no relacionamento com Deus e não a obediência às leis, a normas, a mandamentos. Você pode pensar assim, rapaz, o missionário está doido agora, então está dizendo que não é para obedecer mandamento. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a coisa principal na nossa vida não são os mandamentos. A coisa principal na nossa vida espiritual é o nosso relacionamento com Deus, amém? Nós temos que mudar a nossa visão, não é? Nós temos a seguinte visão legalista: eu preciso obedecer os mandamentos para me relacionar com Deus. É o contrário. Você precisa buscar um relacionamento com Deus para obedecer os mandamentos. Essa é a grande verdade, não é? O Evangelho da graça, a graça de Deus, o Evangelho fala do Cristo, fala dessa pessoa divina que morreu por mim e por você e que abriu o caminho que nos separava da presença de Deus. Esse caminho estava fechado. Quando que ele foi fechado, pastor? Ele foi fechado quando Adão pecou e foi expulso do jardim, e na porta do jardim, se você leu a Bíblia, você sabe que ele botou 2 anjos com espada flamejante para impedir que as pessoas entrassem de novo, não é verdade? Ele fechou esse caminho, mas Cristo, por meio do seu sacrifício na cruz, não é? Ele abriu esse caminho. Então os mandamentos são importantes, mas o relacionamento é muito mais importante que os mandamentos. Nós não obedecemos para nos relacionar, nós nos relacionamos e todo relacionamento, se for um relacionamento bom, ele nos fortalece. Se for um relacionamento ruim, ele te enfraquece. Aqui é uma base para você avaliar, os relacionamentos que você tem. Todo bom relacionamento te fortalece e todo mau relacionamento te enfraquece, não é? Mas é óbvio, que com Deus, com certeza vai ser um bom relacionamento. Ele nos fortalece. A Bíblia diz que com a força que Ele nos dá, e como que Ele nos dá essa força, não é? Ele faz uma mágica na vida da gente? Não, através do relacionamento, através da presença dEle em nossas vidas. Ele compartilha conosco a força que Ele tem. Ele está em nós, compartilha conosco a força que Ele tem, e com essa força nós podemos tudo, porque nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Não é verdade? Sim ou não? Mas é a partir de um relacionamento com Ele. E aí sim, a partir de um relacionamento, as normas, as regras, os mandamentos têm a sua devida importância. Amém? Numa família, o que é mais importante? As pessoas da família ou as normas e as regras? O que é mais importante numa família? As pessoas da família ou as normas e as regras? As pessoas da família. Mas, porque eu amo as pessoas da minha família, eu posso fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser e do jeito que eu quiser? Não. Então, por amor a eles, eu tenho que condicionar a minha vida diante de mandamentos, diante de regras, diante de normas. Mas eu não obedeço às normas para ter eles,
porque eu tenho eles, eu então estabeleço normas, regras, mandamentos na minha vida. É ou não é verdade? Uma família que tem um bom relacionamento, mas não tem normas, é uma família libertina. Fala assim, libertinagem. São pessoas criadas sem limites. Uma família que tem normas, mas não tem relacionamento, é uma família legalista. Fala assim, legalista. O negócio é as normas. Eu casei para mandar nos outros. Vou ter filho porque eu quero mandar em alguém, pelo menos, nessa vida. Vou ter um filho para mandar nele. Não, né, gente? Não é? Mas sabia que às vezes na igreja você se porta assim? Tem gente que busca um relacionamento com Deus, mas não quer norma. E ele fala assim, Deus me ama de qualquer jeito. É verdade. Mas Deus não sei o que de qualquer jeito. É verdade. Onde eu estiver, eu estou na presença de Deus. Também é verdade. E com essa desculpa ele não quer saber de normas. É um crente libertino, porque vive em libertinagem. Ou é aquele crente que lê Bíblia de manhã, de tarde, de noite, exagerando só um pouquinho. Gosta de norma, gosta de regra, gosta de princípio, mas não busca relacionamento com o Senhor. Isso é um crente legalista, é um religioso. A base, então, da nossa vida, para todo o plano de Deus se realizar, é o relacionamento. Mas todo relacionamento, ele exige normas, regras, mandamentos. Sim ou não? É assim que funciona. Não é? Quem casou sabe disso. Quem é pai, quem é mãe sabe disso. Seu filho nasceu, você pode fazer agora o que você quer? Do jeito que você quer? Na hora que você quer? Acabou, filho. Você pode tirar férias na hora que você quer agora? Tem a escola dos Bacuri, não é verdade? Né? Aí planeja aquelas férias, o abençoado do seu filho, da sua filha fez recuperação. Você, nossa, Deus, me danei. Alguém já passou por isso já? Eu não passei ainda. Mas se passar, eu pego a Rafaela. Não é? Então, é importante nós entendermos isso, amém? A base de tudo é o relacionamento. A capacidade de obedecer mandamentos vem a partir de um relacionamento, mas obedecer mandamentos não gera em si um relacionamento, beleza? Isso é muito importante, não é? Irmãos, outra coisa importante que eu quero falar para vocês hoje, que eu quero que você preste muita atenção, quando nós falamos em intimidade com o Espírito Santo, quando nós falamos em relacionamento com o Espírito Santo, quando nós falamos dessa vida sobrenatural que o Senhor quer para a gente, muitos de nós entendemos isso como algo que é para os mais evoluídos na fé, como algo que é para os grandes, como algo que é do meio da nossa vida espiritual para o final. Você está entendendo? Não é? Nós entendemos isso, não é? Nós em geral, nós acreditamos que nós, inicialmente na nossa vida de fé, não devemos criar essa expectativa, porque isso é reservado só para os mais dedicados, só para os mais santos, só para os mais... Você consegue entender o que eu estou dizendo? Você concorda que as pessoas pensam assim? Sim ou não? E por quê? Um dos motivos que as pessoas pensam isso é porque hoje em dia são poucas as pessoas que conseguem atingir esse nível de relacionamento com o Senhor. E geralmente quando elas atingem esse nível de relacionamento, elas dão o seguinte testemunho: gente, vocês não sabem o que eu tive que passar para ter esse relacionamento com Deus. Foram 10, 15, 20, 30 anos.
muita luta, muita superação, muita dificuldade. Meu Deus do céu, nem sei como é que eu consegui chegar até aqui. Tem muita pessoa que dá esse tipo de testemunho, sabia? E porque a gente acredita mais no testemunho dos irmãos, no que está escrito nas Escrituras Sagradas, nós acabamos acreditando que isso é algo que nós só atingimos em níveis mais altos da nossa vida de fé. Mas eu quero assegurar para você que isso é um engano. Fala assim, isso é engano. Porque independente da sua experiência, independente do seu testemunho, ou da experiência que você ouviu, ou do testemunho que você ouviu, nós vemos na Bíblia que isso era algo derramado já no início da vida dos crentes da igreja de Atos, não é? Pra você ter uma ideia, nós temos um momento onde Pedro vai anunciar o evangelho a uns pagãos, e Pedro começa a anunciar o evangelho para eles, e antes de batizá-los nas águas, eles são cheios do Espírito Santo e começam a falar em línguas estranhas. Na verdade, aquilo que hoje, por uma cultura errada, nós achamos que é do meio para o final, era para ser, e é para ser, não era, porque o padrão não mudou, o padrão continua, é para ser no início da nossa vida de fé. A grande dificuldade que nós temos na nossa vida espiritual é porque não recebemos. E não recebemos, a Bíblia diz, porque não pedimos. E quando pedimos, não recebemos porque muitas vezes pedimos motivados por maus motivos. Nós teríamos que receber o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo e o batismo com fogo nos primeiros dias ou no máximo meses da nossa vida de fé. O batismo nas águas é o compromisso, é a aliança, é a formalidade, não é? É o ato de reconhecimento público que nós nos rendemos ao senhorio de Cristo. E aí nós recebemos o batismo no Espírito Santo, que é Ele vir fazer morada em nós, Ele descer sobre as nossas vidas, cumprindo-se sobre nós a profecia de Joel: naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Só para ter dúvida, quem aqui tem carne e osso? Então essa profecia é para você. Amém? Uns mais carne do que osso, né, Fábio? E um mais osso do que carne, né, Labareda? Entendeu? A proporção entre carne e osso, ela muda, entendeu? De um para outro. Mas não tem problema. Se tem carne, nem que seja um pouquinho, né, Labareda? O Espírito Santo, Ele vem sobre a sua vida. Não pode ser só osso, porque antes disso tem que ressuscitar. Tá bom? Não é? Então, e logo em seguida, ele fala de duas coisas. Ele fala de condenação ou de purificação, é ou não é verdade? Mas sempre que a gente fala em batismo, está falando de algo que é uma ação de Deus para que nós possamos ver em aliança com Ele. Então, com certeza, esse batismo é o batismo da purificação, é o que nos dá capacidade sobrenatural
para vencer as obras da carne, para vencer, para dominar, para subjugar os maus desejos que habitam na nossa natureza humana. Aí você vai entender por que aquele crente ou aquela crenta, brincando, né? Tudo crente. Eles dão esse tipo de testemunho, depois de 10, 15, 20 anos. Rapaz, a minha vida foi muito difícil. E aí, demorou muito, e agora eu sou cheio do Espírito Santo, agora eu recebi o batismo com fogo, agora eu consigo ter intimidade, discernimento com Ele, agora tudo melhorou. Mas sabe por que foi tão difícil assim, esse tempo todo? É porque ele estava andando num caminho que é para a gente andar na força do Espírito Santo. A gente estava andando pela força do nosso próprio braço. Por isso tanta luta, por isso tanta dificuldade, não é? Por isso tanto problema. Irmãos, a porta é estreita, o caminho é difícil, sim ou não? Mas dentro de nós existe um Deus poderoso. A porta é estreita, o caminho é difícil, nós não conseguimos avançar na força do nosso próprio braço, não é por meio de um poderoso exército, nem pela força do seu braço, mas pelo meu Espírito. Quem é que diz isso? O Senhor. É ou não é verdade? É por isso que nós enfrentamos tanta dificuldade. Por quê? Porque aquilo que era para ser parte do início da nossa vida de fé, que nos capacitaria a andar nesse caminho difícil, nesse caminho apertado, as pessoas, elas acreditam que isso é para o final da vida delas, mas é para o início. Você está me entendendo? Por isso que tantas pessoas desistem, por isso que tantas pessoas sofrem, por isso que tantas pessoas têm lutas que, meu Deus do céu, por que está acontecendo isso? Porque está deixando para o final aquilo que era para ser no início. Sempre que você deixa para o final aquilo que é para ser no início, você vai consequentemente passar dificuldades desnecessárias. É ou não é verdade? Porque eu inverto a ordem das coisas, não é? Quem gosta aí de macarrão com molho? Quem gosta? É bom, né? Você coloca macarrão. Eu não gosto, não é que eu não gosto, eu prefiro que a pessoa faça o macarrão assim, só o macarrão, sabe? Faço um molho separado, aí eu coloco o macarrão e eu boto aquele molho por cima, um queijo ralado, uma cebolinha, uma salsinha, aleluia. Até de olhar ficar bonito, não é verdade? Sim ou não? Agora imagina se você botar primeiro o molho e depois o macarrão. Dá para comer? Dá para comer? Dá. Vai ficar tão bonito? Vai ser mais fácil para misturar? Sim ou não? Não, não vai ser mais fácil. Vai ficar mais feio e vai ficar um pouco mais difícil de você misturar. Porque o líquido naturalmente desce, não naturalmente sobe, por causa da primeira lei que Newton descobriu, que foi Deus que criou. A lei não é de Newton, a lei é de Deus. Newton deu um nome para ela, amém? Então, a primeira lei de Deus que Newton descobriu e, como é que se diz, hereticamente batizada a primeira lei de Newton. O que é que estabeleceu os alicerces da Terra? Não, quem criou a gravidade? Foi Deus. E o pessoal, lei de Newton. Está amarrado no nome de Jesus, a lei de Deus, irmão. Mas esse é outro assunto, amém? Então, olha só. Se você, olha aqui para mim, presta atenção. Sabe por que a sua vida de fé não está tão bonita como poderia estar? Porque você tem deixado aquilo que era para o início, para ser no início, para o final. Você está invertendo as ordens.
Sabe por quê que a sua vida de fé está mais difícil? Ela não é fácil, mas está mais difícil do que deveria estar. Sabe por quê? Porque você tem invertido a ordem, tem deixado para o final aquilo que devia ser no início. Os 3 batismos, tanto da água, como o do Espírito, como o do fogo, deve fazer parte da fase inicial da nossa vida espiritual, não é? Agora, existe uma condição na nossa vida, que faz parte do tempo que nós vivemos, que dificulta de nós buscarmos as coisas espirituais. O que é isso, pastor? Entenda uma coisa, a nossa sociedade, ela é muito secularizada. O que é isso? A nossa vida cotidiana, a nossa vida cultural, a nossa vida social, ela é separada de qualquer aspecto de fé, de crença. É ou não é verdade? Entendeu? Então, o tipo de vida que nós vivemos nesse mundo nos condiciona a observar somente as coisas materiais. Nós vivemos em um estado laico. O que é um estado laico? É um estado, na verdade, assim, laico seria um estado que não tem uma religião oficial. Mas, na verdade, esse termo, na prática, ela tem outro nome, né? Tem outro sentido. Sem pegar o sentido literal de um estado laico, é simplesmente um estado que não tem uma religião oficial e dá para os seus cidadãos a liberdade de escolher a sua própria religião. E isso, inclusive, é garantia constitucional. Nós temos direito de culto, direito de crença, não é verdade? Sim ou não? Mas na prática, bem na prática, não é? Esse laico, na teoria, tem esse significado, mas na prática, esse estado laico não é um estado simplesmente que não professa uma fé, é um estado que separa a vida natural da vida espiritual, e é um estado que até proíbe, considera como inadequado, considera como inoportuno nós termos práticas espirituais na nossa vida social. E isso é o que está intrínseco em nós. É por isso, por exemplo, que você tem vergonha de orar para agradecer um alimento num restaurante. É por isso, por exemplo, que você tem vergonha de ler a Bíblia no seu trabalho. É por isso, por exemplo, que você tem vergonha de ir numa praça e falar de Jesus para alguém, ou tocar um louvor, ou fazer uma rodinha ali e conversar sobre escrituras sagradas. Por quê? Porque o Estado, através da cultura, tenta nos convencer que isso é inadequado, né? Que as coisas de Deus, elas são reservadas para momentos como esse, e a partir dessa estratégia que Satanás estabeleceu no mundo, ele tem trancado, ele tem limitado a vida espiritual dos crentes a 4 paredes como essa. Então você só tem vida espiritual nos dias de culto, porque você não tem uma perspectiva espiritual do seu trabalho, no seu trabalho, você não tem uma perspectiva. O que é uma perspectiva? Você não vê o mundo espiritual no seu trabalho. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Por acaso alguém aqui tem expectativas de ter uma experiência com Deus no local de trabalho? Alguém tem? Alguém tem? 2, 3, 4, 5. Não, vocês têm essa expectativa? Vocês se preparam para ter uma experiência com Deus no trabalho de vocês? A maioria não tem. Eu até me surpreendi, eu pensei que ia ser menos. Vocês estão melhor do que eu esperava, viu? Desculpa aí.
Mas a maioria não tem essa expectativa. Mas você não crê que Deus é onipresente e está em tudo que é lugar? Porque na hora, crente, de você ficar rebelde, querer fazer o que você quer, você fala assim, mas Deus está em tudo que é lugar. Mas na hora de ter uma expectativa, de ter uma experiência com Deus em qualquer desse lugar, você não tem. Você está entendendo? Por que nós vemos no contexto de Atos, que as pessoas parecem que tinham uma facilidade em receber o batismo com o Espírito Santo, em receber o batismo de fogo? Por quê? Porque eles eram uma sociedade altamente espiritualizada. Uns para o lado bom, outros para o lado ruim, mas todos consideravam que tudo que acontecia na sua vida natural tinha tudo a ver com o mundo espiritual. Você está entendendo? Então, em tudo o que acontecia, a pessoa não tinha só uma expectativa natural, uma expectativa humana, uma expectativa social, mas acima de tudo, ela tinha uma expectativa sobrenatural na vida dela. Porque ou ela acreditava em Deus, e para ela, como a sociedade era altamente espiritualizada, tudo elas conseguiam perceber o mover de Deus. Em Romanos 1, se eu não me engano, capítulo 1, se eu não me engano, ou capítulo 2, diz que Deus se manifesta e se revela a nós por meio da criação. Ele revela a existência dele através da criação natural, das coisas que os nossos olhos veem. Você está me entendendo? Não é? Então isso nos impede de duas coisas. De primeiro, a principal, que é de ter essa expectativa espiritual que colabora para que a gente possa receber aquilo que Deus quer dar para a gente. Eu já falei isso para vocês mais de uma vez aqui, mas deixa eu dizer outra coisa para você. Um momento como esse, embora você possa receber alguma coisa de Deus, não é para você receber algo de Deus. Em todo tempo, na fé daqueles que creem no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e nós cremos no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o templo é lugar de dar e de se dar, mas na vida deles era o lugar que Deus dava, nas colheitas, na chuva, de dentro de casa, na saúde. Só que olha só, por causa dessa secularização do mundo, a sua expectativa é receber algo de Deus em um culto de 2 horas semanais. E aí você não tem uma expectativa de receber algo de Deus durante todos os dias da sua vida, 24 horas por dia. E aí você fecha o seu coração e a sua vida para aquilo que Deus quer dar para você. E o outro lado ruim é como a nossa sociedade não é espiritual e a gente não consegue reconhecer Deus agindo nela, e Deus age em tudo, não é? A gente também não consegue reconhecer a armadilha do diabo, o agir de Satanás e seus demônios, os seus ardis. Aí não reconhecemos o agir de Deus e caímos como patos nas armadilhas e nos ardis do nosso inimigo. E ele controla o mundo, não é verdade? Então entenda uma coisa, para você de fato, não é, inverter a ordem espiritual na sua vida e colocar as coisas na ordem certa, e parar com essa crença errada, não, de que essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus, é só para pessoas que alcançaram uma condição muito difícil. Não, absolutamente isso não é verdade. Esqueça toda a sua experiência, esqueça toda a sua opinião, esqueça tudo que você ouviu e fique com o que está escrito. Porque o que vale é o que está escrito.
e não separe a sua... o mundo é secular. O Estado é secular. Você não precisa ser secular. O Estado é laico. Você não deve ser laico. Amém? O Estado é secular. Mas eu não sou secular. Você vai ser secular? Porque, em geral, as pessoas são mais espirituais em momentos como esse do que na sua vida. Eu vou dizer uma coisa para você. O lugar que você precisa ser menos espiritual é aqui. Sabia disso? Irmão, pensa bem. O lugar que você precisa ser menos espiritual é aqui, filho. Mas o lugar mais importante que você tem que ser espiritual é na sua vida diária, na sua casa, seu relacionamento com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, não é? No seu trabalho, andando de ônibus, andando de carro, dirigindo na praça, passeando, no restaurante. Aqui você tem que ser espiritual. Porque aqui é irmão, te amo, aqui é paz do Senhor, aqui é sorriso, em casa enche o saco, sai pra lá, Satanás. Não é verdade? Aqui, por que aqui você precisa ser menos espiritual? Porque aqui você tem uma vantagem espiritual. Qual a vantagem espiritual? Primeiro, que nós estamos todos aqui por causa de Jesus, amém? Espero que você esteja aqui por causa de Jesus, não por causa de uma bênção, não por causa de outra coisa. Espero que você esteja aqui por causa de... E ele disse que onde tiver 2, quantos? Ou 3 reunidos por causa dele, ele está presente. Mas essa presença não é presença comum, não. Ele está presente de uma forma para agir. Então você não precisa se preocupar, porque aqui você está num ambiente espiritual, onde você não precisa ser tão espiritual. Você está entendendo? Sim ou não? Outro motivo que você não precisa ser tão espiritual assim, não é? É que você tem um pastor aqui que está te falando de coisas espirituais, não é verdade? Sim ou não? Nem que você não queira ser espiritual, você vai ser puxado. Mas lá no mundo, onde você está sendo enviado como ovelha para o meio dos lobos, filho, lá você precisa ser espiritual. Lá você precisa orar mais do que ora aqui. Lá você precisa ter discernimento espiritual mais do que você tem aqui. E é por isso, porque no seu dia a dia, você não vive uma vida espiritual, você não avalia os contextos como coisas espirituais, e aí você não recebe o que é espiritual. Você está entendendo? Então, quero dar esse alerta para vocês hoje, não é? E agora vamos para a mensagem propriamente dita, amém? Não é? E então nós recebemos esses 3 batismos: o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo, o batismo com o fogo. E quando a gente fala em batismo com o fogo, a gente fala de santidade, amém? Porque o batismo com fogo é para nos ajudar a ser santos, e nós estamos falando sobre intimidade com Deus, e a Bíblia diz, lá em Hebreus 12:14, na Almeida Revista Atualizada, ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, irmão, sem santificação, ninguém vai ver a Deus. E nós estamos falando sobre isso, amém? E nós estamos falando agora, estamos ainda ministrando, que a oração, ela nos conduz à santificação. Por quê? Porque a base, o que sustenta uma vida santa é um bom relacionamento com Deus. O que sustenta uma vida santa é um bom relacionamento com Deus. Vamos dar um exemplo. A Bíblia diz para o pastor Marquinhos,
que ele só pode ficar sem intimidade com a esposa dele, e diz também para a pastora Raquel, mas não é só para todo mundo, amém? Mas a Bíblia diz para o pastor Marquinhos, que ele só pode dar um tempo na intimidade dele com a esposa dele em caso de oração. Em caso de quê? Mas não por muito, porque vai acontecer o quê? Senão ele vai ser tentado. Se isso é verdade com relação a um relacionamento humano e natural, você acha que não é muito mais verdade ainda com relação ao nosso relacionamento com Deus? Com certeza. É óbvio, porque o padrão se repete. A Bíblia diz que o que acontece aqui no mundo natural é uma cópia, é uma sombra daquilo que existe no mundo sobrenatural. Essas leis, esses princípios já existem lá, e o Senhor traz isso e agora coloca no padrão de um relacionamento humano e natural. Então a base da santificação, a base da santidade é o relacionamento com Deus, e a base do relacionamento com Deus é a oração. Amém? E eu tenho ensinado para você que ou o pecado vai te afastar da oração, ou a oração vai te afastar do pecado. Não é? Quem vai prevalecer mais na sua vida? O pecado e a oração habitam na vida da mesma pessoa só por pouco tempo. O que determina quem vai ganhar? Bom, determina de quem você desistir primeiro. Se você desistir primeiro do pecado, a oração ganha. Está errado o que eu falei. Deixa eu refalar o que eu falei. O que determina essa vitória, né, quem vai prevalecer, é de quem você não desistir. De quem o quê? Você não desistir. Porque se você não desistir da oração, você vai desistir do pecado. Isso é fato. O problema é que você peca e você acha que o seu relacionamento com Deus está estabelecido por normas, e você fala assim: ai, agora não posso mais. Aí passa a vontade de orar, aí passa a vontade de jejuar, aí passa a vontade de ler Bíblia, e você desiste da oração. Seu burrinho lindo, né? Para de desistir da oração. Aconteça o que acontecer, coisa linda do missionário, não desista da oração. Custe o que custar, doa o que doer, tropece o que tropeçar, caia do jeito que cair, porque o cair é do homem, levantar de Deus. Não desista da oração. Eu te asseguro, não porque eu te asseguro porque a Bíblia te assegura que se você não desistir da oração, o pecado vai, uma hora ou outra, fugir da sua vida. Amém? E nós então estamos falando, né, ainda da oração pontual, que é aquela oração daquele nosso momento especial com o Senhor, aquele momento sagrado, não é? Você está me entendendo? Que é só nós e Deus. Quando nós entramos no nosso quarto ou saímos dele, fechamos a porta, não é? Não importa onde é, o negócio que você tem que estar só, amém? Só você e Deus, não é? E você vai falar em segredo com o seu pai que te ouve em segredo, e o teu pai que te ouve em segredo, ele te recompensará. Amém? Nós aprendemos já também que o Evangelho nos mostra quatro, como é que é o nome que eu falei? Não é 4 níveis, é 4... quatro dimensões. 4 dimensões do nosso relacionamento com Deus, porque os evangelhos nos apresentam o Senhor, Deus como Senhor, Deus como Pai, Deus como amigo e Deus como juiz, amém?
Cada forma, cada dimensão que você se relaciona com Deus te dá uma recompensa. A recompensa de você se relacionar com Deus como Pai é intimidade. Fala assim, intimidade. Quando eu me relaciono com Deus como Senhor, Ele me coloca em lugares altos. Quando eu me relaciono com Deus como Pai, Ele me dá intimidade e suprimento. Quando eu me relaciono com Deus como amigo, Ele me socorre, não é? Da onde virá o meu socorro? Ele vem do Senhor, não é? E quando eu me relaciono com Deus corretamente como juiz, Ele limpa a minha barra, não é? Ele não é o faquinho, mas Ele limpa a barra dos pecadores, tá bom? Se você se relacionar direito com Ele. Mas como nós estamos falando de intimidade, a questão aqui é se relacionar com Deus como Pai. Ele então nos dá intimidade e suprimento. Não é verdade? Nós já aprendemos que para a gente ter esse relacionamento com Deus, a gente tem que reconhecer quem Deus é na nossa vida. Já aprendemos que temos que colocar o reino dEle, a vontade dEle em primeiro lugar. Já aprendemos que temos que fazer dEle a fonte do nosso sustento. Já aprendemos também que temos que fazer do perdão a base do nosso relacionamento com Deus e com os outros. E hoje nós vamos aprender que nós precisamos buscar uma vida santa. Tudo isso está revelado aqui na oração do Pai Nosso. Não é verdade? Diz assim, lá em Mateus 6, do 6 ao 13. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fique repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá, porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso que está nos céus, que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos, perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. 13, que é o último ponto dessa oração aqui que eu vou falar com vocês, não é, que determina também nosso estilo de vida. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Amém? Então, o último ponto dessa oração, que na verdade determina também o nosso estilo de vida, eu tenho que ter uma vida que busca diariamente a santidade. Fala assim, uma vida que busca diariamente a santidade. Eu tenho certeza absoluta que todo crente quer ser santo. Mas eu também tenho certeza absoluta que nem todo crente busca a santidade na sua vida. Buscam muita coisa, mas não buscam a santidade. Entenda uma coisa aqui, gente, olha só. A santidade é uma das maiores dádivas que o Senhor tem para nós. A santidade é uma das maiores capacidades que Deus tem para nós. Você sabia disso? A capacidade de ser santo, ela é muito mais útil na nossa vida que a capacidade de pregar. A capacidade de ser santo é muito mais útil na nossa vida que a capacidade de expulsar demônio. Você sabia disso? Santidade é uma capacidade sobrenatural que vem sobre nós através do batismo com fogo. Então nós precisamos buscar uma vida santa. Nós precisamos desejar isso de tudo o que você busca depois da presença do próprio Deus, é óbvio, até porque sem Deus não posso ser santo, não tem como ser santo. Porque santidade é uma capacidade sobrenatural que o Senhor dá mediante a presença do Espírito que é santo em nós. Mas depois da presença dele, irmãos, a santidade é uma das maiores dádivas.
É uma das maiores e mais importantes capacidades que Deus dá para a gente. Só que é óbvio que, infelizmente, a gente avalia como, ou classifica como mais importante outras coisas. É ou não é verdade? Só que a santidade é a mais importante. Porque sem santidade, ninguém. Quem? Ninguém vai ver o Senhor. Ninguém vai ter uma vida verdadeira com Ele. Ninguém. Nem eu, e nem você, e nem ninguém. Você está me entendendo? Ó, se você, olha aqui para mim, se você ouvir alguém, se você conhece uma pessoa, e você ouvir ela dizer, rapaz, eu tenho uma vida com Deus fenomenal, violenta, maravilhosa, eu vejo, eu sinto, eu percebo, eu noto, mas você vê que ele não é santo, irmão, não acredita, porque é mentira, porque está escrito o quê? Ninguém. Aí tem gente que fala assim no aconselhamento, mas pastor, eu vi, pastor, Deus usou ele, pastor, Deus usou ela. O problema é que não é o que tu viu, o problema é que está escrito aqui, ninguém. Você acredita, você vive por vistas ou vive por fé? Tem que ser por fé. E na minha Bíblia, não sei na sua, mas na minha Bíblia, na sua também, pastor Marquinhos, está escrito que ninguém. Não, mas a pessoa, pastor, mas ela deu um testemunho. Ninguém. Mas não tem mais. Ninguém. Vigia. Amém? Ninguém. Então a santidade é maravilhosa, amém? Então eu quero falar aqui 3 coisas para você hoje, que você tem que ter na sua vida diária. E diária, não uma vez por dia não. Diária é de manhã, de tarde, de noite. E se você levantar de madrugada para saltar a geladeira no banheiro, de madrugada também. Não, mas é durante todo o período da tarde. Durante todo o período da manhã, da tarde, da noite. E de noite não é só quando você acordar não, filho. É até dormindo. Até dormindo. Você está me entendendo? Irmãos, eu me lembro que logo que eu entrei a vida para Jesus, eu era muito tentado em quase todas as áreas da minha vida. Tipo assim, olhar para um lado é tentação, olhar para outra é tentação. Até quando olhar para a nuvem, eu era tentado. Entendeu? Verdade? Vocês estão rindo porque você sabe como é que é, né? Você também está nessa vida, né? Mas Jesus vai te libertar. Irmãos, eu consegui vencer a tentação em muitas áreas da minha vida. Eu consegui de verdade. Eu fiz votos com Deus, eu fiz propósito com Deus, fiz consagração de olho fechado, jejum. E eu estava sempre buscando isso, porque eu preciso ser santo, é na verdade. Se não é para ser santo, eu vou para o mundão, ficar fazendo o quê na igreja? Queimando o filme de Jesus. Não é verdade? Não é? Então, meu irmão, vamos partir para a santidade. Mas os meus sonhos, eu tinha problema. Volta e meia eu sonhava com os negócios que eu gostava de sonhar, mas eu não queria sonhar. Entendeu? Aí um dia eu conversando, não é? Com um pastor, que o meu pastor me apresentou, e eu estava conversando com ele, e daqui a pouco eu falei, rapaz, eu tenho um sonho meio esquisito assim. E ele falou assim, não pode. Eu pensei, rapaz, mas nem sonhar mais a gente pode nessa igreja agora, meu irmão. Pensei bem assim dentro de mim. Né? Pô, nem só fazer, mas sonhar.
pode. Você está entendendo? Pois é, eu conversei com esse pastor aí, o cara falou assim, rapaz, mas isso está errado, está errado, está errado, está errado, está errado. Não, mas um dia eu ouvi uma pregação. Aí o pastor perguntou para mim, a tua fé está com base na pregação dos outros ou na Bíblia? Eu falei, tem que estar na Bíblia. O que a Bíblia diz? Que a gente tem que levar cativo todo pensamento à palavra de Deus. Levar cativo o quê? E sonho é fruto de quê? Revelação! Rapaz, fiquei triste. Entendeu? Mas fiquei feliz ao mesmo tempo. Comecei a orar. Vou vencer esse tipo de pensamento. Como eu digo não para isso na minha vida diária, eu também vou dizer não. E comecei a orar. Aí um dia eu sonhei. E o que eu consegui fazer? Não. Gente, no sonho, isso aconteceu várias vezes comigo. No sonho, eu tive o pleno discernimento que eu estava sonhando. Aí no sonho eu pensei, é você, Satanás. Aqui não, Satanás. E até no sonho, meu irmão, eu me tornei santo. Você está me entendendo? Então, essa é uma dádiva que o Senhor dá para a gente. Amém? Então, primeira coisa para você ser santo, você tem que buscar a ajuda de Deus em oração, amém? Porque aqui na oração do Pai Nosso, o Senhor nos orienta a buscar em Deus, buscar em oração em Deus, buscar de Deus em oração, ajuda sobrenatural para ser santo. Então você tem que orar sempre ao Senhor, de preferência, logo que vai ter o seu devocional com Deus, dentro de tantas coisas que você pede para Deus, pedir para o Senhor, me reveste santidade nesse dia. Eu sei que o mundo jaz do maligno. Eu sei que existe uma estratégia, um dardo inflamado do inimigo, o laço do passarinheiro. Eu sei que tem uma peste perniciosa que quer me macular, que quer macular a minha mente, os meus pensamentos, os meus desejos, a minha carne, para impedir a tua manifestação na minha vida. Eu sei disso. Você sabe disso que eu estou falando? Então você vai orar assim, Senhor, me reveste de santidade, renova nesta manhã na minha vida o batismo com fogo, Senhor. Eu quero ser santo, me ajuda a ser mesmo. Não consigo ser santo, faz aquela oração, não é? que Paulo fez. Eu sei que embora eu concorde com a lei de Deus, mas eu sei que dentro de mim eu tenho uma vontade pelo pecado, eu tenho uma tendência ao pecado. Senhor, eu não fui revestido de incorruptibilidade, porque o Senhor não me arrebatou ainda, mas Senhor, então eu preciso da tua ajuda. E você ora ao Senhor, reconhece a sua miséria, se humilha diante dele, reconhece a sua fraqueza. Porque tem crente que eu acho que acha que a armadura do cristão é a armadura do homem de ferro. Ele põe aquele negócio inatingível. Não, filho. Mas, pastor, não está escrito que mesmo que eu ande pelo vale escuro como a morte, não vou ser atingido? Sim! Mas se você entender essa postura, eu não consigo sozinho. É que nem Jesus, Pedro com Jesus no lago da Galileia. Senhor, se é o Senhor, diga que eu vá, eu irei. Porque eu sei que eu não tenho capacidade. Se eu decidir ir, eu não consigo ir. Mas se o Senhor disser, eu consigo ir.
Você está entendendo? Não é? Então não sai dando rolê no vale escuro como a morte, só porque você acha que você pode. Não, peça ajuda do Senhor, constantemente. Meu irmão, a santidade, como é a melhor dádiva que Deus dá para a gente, depois da própria presença dEle dentro de nós, gente, tem que ser a coisa que a gente mais ora nessa vida, sim ou não? Não é? Eu não sei se vocês entendem a estratégia de ensino. Aquilo que a gente ensina por último, não é que é o menos importante. Aquilo que geralmente ensina por último é o que é o mais importante, porque é o que a gente quer que você mais lembre. Sabia disso? É. A última instrução é a mais importante, e ela fica por último para ficar mais difícil de você esquecer. É assim que funciona. Você está me entendendo? Então você tem que buscar a santidade em oração. Buscar a ajuda de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou fraco. Senhor, examina o meu coração. Olha Davi. Davi, porque não queria pecar, ele falou: Senhor, examina o meu coração para ver se há nele um caminho mau. O que é um caminho mau? É uma decisão errada, que lá na frente vai fazer a gente cair. Senhor, examina o meu coração, vê se eu tomei uma decisão errada, vê se o que eu escolhi agora, se o que eu decidi agora, daqui a pouco, não vai me derrubar. Aquele que está de pé tem que ter cuidado para não cair, porque qual o pré-requisito para cair? Está de pé. Quem está de pé aí? Você atendeu o único pré-requisito que tem para cair. Então vigia. Você está me entendendo? Faz o quê? Vigia. Então você tem que orar ao Senhor, buscar a ajuda dEle. Examina o meu coração, vê se não há em mim um caminho mau, uma decisão que vai me conduzir por um mau caminho, porque toda decisão é um caminho que você decide andar, sabia disso? E esse caminho tem o início, tem o meio, tem o fim. Só que quando a gente decide, a gente consegue avaliar somente o início, mas Deus consegue ver o caminho todo. Então, a gente tem que confiar em Deus. A Bíblia diz que se a gente confiar no Senhor, lá em Provérbios 13, versículo 6, se eu não me engano, Ele vai nos conduzir pelo caminho certo. Não é? Essa é a realidade. Beleza? Segunda coisa que você tem que fazer. Segunda coisa que você tem que fazer, se você de fato quer ter uma vida santa, quem quer ser santo aí? Você não pode deixar de cumprir suas responsabilidades com Deus e com as pessoas. Você não pode deixar de cumprir as suas responsabilidades com Deus e com as pessoas. Fala assim, ó, sempre. Sempre que você deixar de cumprir as suas responsabilidades com Deus e com as pessoas, você se coloca numa condição favorável ao pecado. Eu vou ler um texto para você lá em 2 Samuel, no capítulo 11, do versículo 1, 2. Presta atenção no que diz ali. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe e seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho.
Você não precisa nem conhecer a Bíblia. Só você conhecer a natureza humana, e você conhece que você tem ela, você já sabe o que aconteceu daqui para frente. É ou não é verdade? Mas por que isso? Porque Davi, por não honrar um compromisso que ele tinha com Deus, que ele tinha com a nação que ele governava, e que ele tinha com o seu exército, Davi não estava no lugar de provisão de Deus. Fala assim, lugar de provisão de Deus. Honrar compromissos te coloca no lugar de provisão de Deus. Deus tem tudo para a gente, mas Ele não tem tudo em qualquer lugar e em qualquer hora. Tem gente que fala assim, mas pastor, Deus pode fazer o que Ele quiser. Pode. Então Deus pode me dar qualquer coisa, qualquer lugar, qualquer hora? Pode. Então Ele vai me dar? Não. Porque Ele pode, mas decidiu que não quer. É ou não é verdade? Ele estabeleceu princípios, porque Ele quis. Você está me entendendo? Cumprir compromissos, cumprir responsabilidades, te coloca no lugar da provisão celestial de Deus. E santidade é a melhor provisão celestial, amém? Davi não cumpriu. Davi devia estar aqui cercando os amonitas em Rabá. Ele tinha que estar onde? Em Rabá, cercando os amonitas. E ele estava fazendo o quê? Dando um rolê na cobertura, velho. Pensa. Não é? Aí, naquele tempo lá, não é? As pessoas falam assim, mas pastor, mas Betseba também sacaneou, né? O que Betseba foi dar aquele rolê e tomar banho naquele lugar? Mas claro, naquela época em Jerusalém, não, era só rei de amiga, meu irmão. Era só rei de amiga. Não é? Como é que é? Como é que é o grito da rei de amiga mesmo? É amiga, como é que é rei de amiga? Amiga de verdade, como é que é? As mulheres da bênção, amigas de verdade. Então, estava lá, os homens tudo na guerra, a mulherada ficava lá, mais light, sim ou não? Quem ia imaginar que o rei Davi, o cara que matou Golias, não ia para a guerra? Quem ia imaginar? Não é? O marido dela estava na guerra, os cunhados dela estavam na guerra, só tinha em Jerusalém velho, que a gente tem aquele hino, né, do vovô, né? E criança. Só ver criança. E meu irmão, e aí Betseba tranquila, vou tomar banho no terraço, porque rei de amiga está liberado. Não é verdade? E aí Davi lá, não é? Davi dando rolê no terraço, espiando a casa dos outros, sendo cara de pau. Não é verdade? Né? Quem mora em prédio aí? Quem mora em corredor de casa tem mais de uma casa? Sabe quando o vizinho passa olhando assim? Hã? Esse dia eu estava aconselhando alguém no escritório, e no escritório tem uma janelinha ali. Até hoje eu não sei quem é. Eu sei que daqui a pouco alguém fez assim, cabecinha, ó. Falei, só pode estar endemoniado, velho. Tem nada que fazer, não, mudando essa cara aqui para dentro, não. Querendo saber quem está aqui, o que estão conversando, não é verdade? É o Davizinho, louco para pegar. Então, irmãos, olha só. Olha aqui para mim. A preguiça, a procrastinação, elas impedem que você esteja no lugar de provisão de Deus. E aí, a provisão está lá e você está aqui. Ou a provisão está aqui e você está lá. Você está entendendo?
Deus já tinha organizado toda a questão celestial. Protege Davi em Rabá contra os amonitas e contra as amonitas. Mas ele ficou em Israel, só ele com as israelitas. Pecou. Vigia isso. Terceira coisa, estabeleça limites na sua vida. Fala assim, limites. Olha o que está escrito aqui em Eclesiastes 10:8. E eu gosto dessa versão da NVT, que fala assim, presta atenção o que diz aqui, quem cava um poço corre o risco de cair nele. Quem derruba um muro corre o risco de ser mordido por uma cobra. Quem quer cair aqui? Mas será que você não está cavando o buraco? Então, quando você cava um buraco, você está decidindo correr risco. Fala assim, correr risco. Quem derruba um muro, corre risco de ser mordido por uma cobra. Quem quer ser mordido por uma cobra aí? Mas se você derrubar o muro, você vai correr? Entenda uma coisa, essas duas imagens aqui falam de pecado, sim ou não? Cair representa o quê? Cobra representa quem? O diabo, que é o tentador das nossas almas. Agora deixa eu perguntar para você. Alguém aqui entende de investimento? Alguém aqui entende de investimento de dinheiro financeiro? Olha aí, nossa irmã Marilene entende. Então, Francilene, então tu entende que tu só pode investir um dinheiro, correr risco, se tu está disposta a perder ele, não é verdade? Tudo que a gente está disposto a colocar em risco, é porque a gente sabe que se perder não vai fazer falta. Quando você coloca em risco aquilo que você não pode perder, meu irmão, ou você é irresponsável, ou você não entende o valor que isso tem para você. A Bíblia conta a história para nós de um homem, que inclusive o nome dele está na Galeria dos Heróis da Fé, mas ele fez uma coisa muito errada na vida dele. O nome dele é Jefté. Um dia, para ganhar uma batalha, uma guerra, para ser honrado pelos seus irmãos israelitas, ele fez um voto com o Senhor. Ele falou: Senhor, se o Senhor me dá a vitória, quando eu voltar para casa, a primeira pessoa que sair da minha casa, eu vou sacrificar ao Senhor. Eu acho que ele pensou assim: eu acho que vai ser um servo meu. Mas a verdade, quando ele fez essa promessa, ele colocou em risco algo que ele não poderia de jeito nenhum colocar em risco. Ele colocou em risco a vida da esposa dele, e ele colocou em risco a vida da filha dele, da única filha dele. Se eu não me engano, eu posso estar errado, mas Jefté nunca mais teve filhos. Deus deu a vitória para ele. Ele foi reconhecido diante de toda aquela nação, tanto que o nome dele está na Galeria dos Heróis da Fé. Mas quando ele voltou para casa, a maior vitória dele
se transformou no maior fracasso dele. Olha aqui para mim. Tem muita gente aqui na expectativa de ganhar algo que quer, algo que deseja, algo que pediu a Deus, algo que é legítimo, está colocando em risco a sua santidade. E a sua perspectiva de maior vitória pode virar na sua vida o seu maior fracasso. Quando Jefté voltou, a filha dele com saudade se correndo para encontrar ele. Diante de Israel, ele é um herói até hoje. Mas sendo pai, como sou, e duvido que ele era um pai pior do que eu, duvido, por ter a fé que tinha, ele viveu uma vida de fracassado, correu atrás do vento. Proteja a sua santidade, levante muralhas, levante escudos, tranque ela dentro de um cofre, porque depois da presença de Deus na sua vida, meu filho e minha filha, nada vale mais do que a santidade. Guarde ela 7 chaves, não cave buraco, você está correndo risco. Não derrube muro, pelo contrário, levante. Eu não quero correr risco, não quero, na minha santidade não, porque é o que me mantém diante do Senhor, é o que me garante o favor dEle, é o que me dá a condição de ir até Ele. Ele vem até mim, mas Ele não precisa vir até mim, eu preciso ir até Ele. E sem santidade, ninguém, absolutamente ninguém, vai até o Senhor. Vê Ele, tem intimidade com Ele. Fique de pé no seu lugar, curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Eu vou orar por você, e depois que eu orar por você, eu gostaria que você fizesse uma oração pela sua santidade. Você que tem colocado em risco a sua santidade, pare de cavar buraco, pare de derrubar os muros, muito pelo contrário, tampe os buracos, edifique os muros. Senhor meu Deus, o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, de cada um de nós aqui neste lugar, Pai, porque nós temos colocado em risco o nosso bem mais precioso depois da Tua presença em nossas vidas, que é a dádiva da santidade, o poder nos dado pela graça para viver acima do pecado, acima da tentação. Senhor, tem misericórdia de nós. Eu oro por todos nós aqui, por mim, pelos meus irmãos. Como Isaías, eu declaro ao Senhor: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, porque habito em meio a um povo de impuros lábios. Senhor, nós precisamos, Senhor, venha nos tocar com a tenaz do Teu altar, nos batizando com fogo, Senhor. Senhor, batiza-nos com fogo. Gera em nós o desejo e a decisão de sermos santos, porque é o Senhor que opera em nós, tanto querer como efetuar, Senhor. E faz em nós uma comunidade santa, um povo santo, uma igreja santa, um povo que não arrisca a sua santidade flertando com o pecado. Faz de nós um povo que busca no Senhor diariamente a capacidade da santidade. Faz de nós um povo, Senhor, que consegue romper com a preguiça, com a procrastinação e com qualquer outra coisa que nos impede de cumprir os compromissos com o Senhor e com os outros, fazendo que não estejamos no lugar da Tua provisão.
Senhor, mostra para nós os buracos que temos abertos e os muros que temos derrubados, Senhor, para que possamos guardar em segurança a nossa santidade, Pai, para que possamos ver o Senhor. Oh, aleluia. Faça a sua oração agora ao Senhor, ore pela sua santidade ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, ore a Ele, fale com Ele, tome decisões importantes nesta noite. Não saia daqui do mesmo jeito que você entrou. Isso não depende do Senhor, Ele quer te transformar. Isso depende da sua decisão. Decida não sair daqui do mesmo jeito, com o mesmo procedimento, com as mesmas decisões que você entrou. Ore ao Senhor, ore a Ele. Guarda o meu coração, guarda o meu coração, de fazer minha vontade. Ore a Ele, ore a Ele. Pra mim mesmo. Se renda diante do Senhor. Se você quer sair do seu lugar e vir até aqui à frente, se ajoelhar aqui, sai do seu lugar e venha. Mas tome uma decisão no Senhor hoje. Resolva a sua vida com o Senhor hoje. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, os teus sonhos são mais altos do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Aleluia, Senhor. O Senhor é bem-vindo em nossas vidas, Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a viver em santidade. Ajuda-nos, Senhor, a honrar os nossos compromissos com o Senhor e com os outros. Ajuda-nos, Senhor, a tapar os buracos que cavamos e a edificar os muros que derrubamos, Senhor. Ajuda-nos a guardar a nossa santidade, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Graças a Deus, amém, meus irmãos? Deixa eu dar um aviso rapidinho para você aqui. O primeiro é, seja santo. Amém? Irmãos, nós temos o nosso canal no YouTube, ICB Curitiba. Quem já fez login no YouTube aí? Então, pega o seu celular então.
acessa lá, se você pode agora, e já se inscreva no nosso canal do YouTube, amém? E peço que o líder de célula passe o link do canal do YouTube nos grupos de célula, você acessa lá e se inscreva. Essas mensagens que eu tenho pregado para vocês, todas estão no YouTube, amém? Eu te aconselho que você reescute todas elas, mas eu quero te dar um conselho mais assim, mais forte. Reescute essa mensagem durante essa semana na sua casa, amém? Tira um momento, em vez de você ficar mexendo no Facebook, no Instagram, não é? Postando só coisas de Deus, né? Entendeu? Tem uns biquinhos gospel que você não gosta de postar, entendeu? Tira um tempo para escutar essa mensagem de novo. Tenho certeza que o Senhor vai falar ainda mais com você, amém? Porque a santidade depois do Senhor na sua vida é o seu bem mais precioso, amém? Deus te abençoe. Não saia sem nos dar um abraço.